que é Pastor Igor Serra do Renovar para Transformar, para mais uma reflexão, insight sobre fé, renovação de mente, transformação de vida. E nesta reflexão, eu quero fazer uma pergunta para você que está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo. Não sei qual horário você está assistindo este áudio, este vídeo. Aqui a minha meditação é da madrugada, mas eu quero fazer uma pergunta a você. O assunto aqui é sobre fé, e a minha pergunta é a seguinte: você é do tipo de pessoa ordinário por gostar de ser ordinário, ou você é ordinário, mas com o desejo de ser extraordinário? Ou você já é realmente alguém extraordinário? Algumas vezes, algumas pessoas já são extraordinários, mas por alguma situação, por alguma circunstância, são obrigados a ser ordinários, porque alguma autoridade está sobre eles, não nos permite ser extraordinário. Então, eu gostaria de saber se você é uma dessas pessoas ordinária, ou você é extraordinário. Vamos falar aqui sobre alguém extraordinário. E se você se encaixa, se enquadra aí, eu quero que você me responda nos comentários. Eu vou mostrar alguma coisa para você aqui importante, interessante sobre isso aí. E você me responde nos comentários se você é ordinário ou extraordinário. Eu fiz isso aqui, não sei como está chegando perto de você, se dá para você ver com calma, mas eu fiz rapidinho aqui de caneta para aguçar sua mente. Eu gostaria que você observasse se isto que está escrito aí está em grego, hebraico, francês, alemão ou em português. Quando você fizer a leitura, escreve no comentário o que está escrito aí, o que está escrito, e com certeza eu vou ler e vou responder, nós vamos estar interagindo. Isso aí é bom para demonstrar para você quem você é, ou quem você quer ser e deseja ser. Eu fiz de caneta rapidinho aqui só para interagir com você sobre a questão que vamos ler aqui. Essa reflexão é sobre Gideão. Gideão, ele estava em uma situação muito difícil com a família dele. Os midianitas entravam no arraial deles e levavam todo o suprimento que eles tinham. Pegavam tudo que eles tinham e levavam, e eles ficavam sem alimentos, sem alimentação, de preferência o trigo, por causa da farinha, do pão, do bolo. E os midianitas entravam e levavam tudo isso. E Gideão, ele teve uma ideia extraordinária, um pensamento extraordinário. Então ele passou a trabalhar com o trigo dele no lagar onde era apropriado para trabalhar com vinho, para fazer o suco da uva, para extrair o suco da uva. Então ele pensou e analisou que se ele mudasse o lugar, estrategicamente o lugar de onde eles estavam trabalhando, quando os midianitas chegassem lá, eles não encontrariam. Os midianitas já sabiam onde se trabalhava com trigo. Então, quando eles iam diretamente no local onde se malhava o trigo, onde se processava o trigo, onde se pilava o trigo. E ao chegar lá, encontravam o trigo e levavam com eles, deixando os israelitas
do prejuízo, sem alimentação, sem a provisão, Gideão pensou extraordinariamente e imaginou: eu vou trabalhar, vou processar esse trigo no lugar onde se processa uvas, para retirar o vinho. Então, quando os midianitas chegavam lá, eles imaginavam, talvez, essa família está passando fome, porque nunca mais eles trabalharam com trigo, nunca mais processaram trigo, nunca mais malharam trigo, mas na verdade é que Gideão estava malhando o trigo no lugar que era para processar uva. Por isso a minha pergunta no começo: você é ordinário por querer ser ordinário? Você é ordinário porque não pode se tornar extraordinário por ter alguma força que lhe impede de ser extraordinário? Você é do tipo que, se não tem uma chave de fenda, então o parafuso fica por apertar? Ou você é do tipo que, se não tem uma chave de fenda, você pega um cabo de uma colher, um cabo de um garfo, ou a ponta de uma colher, vai lá e o parafuso não deixa de ser apertado porque você tem um pensamento extraordinário? Então pense nisso. Gideão teve essa grande sacada, essa grande ideia, e ele começou a malhar o trigo no lugar onde se processava uva. Então eu quero dizer para você nesta noite, neste momento de reflexão na madrugada: todo mundo que é extraordinário, que pensa e age extraordinariamente, sempre chama a atenção de alguém. Você sempre chama a atenção de alguém quando você está agindo extraordinariamente. E eu espero que você, à semelhança de Gideão, esteja chamando a atenção de Deus. Gideão chamou a atenção de Deus. Ele começou a fazer aquele procedimento extraordinário, estrategicamente, e chamou a atenção de Deus. Deus ouviu, observou ele, e de repente, a história diz aqui assim no capítulo 6 de Juízes, versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O anjo do Senhor chegou e se assentou e ficou observando a atitude extraordinária de Gideão. E percebeu se ele é um bom empreendedor, estratégico, extraordinário, vou investir nele. Então, como eu disse, quando você age extraordinariamente, você chama a atenção de alguém. Alguém vai perceber sua atitude, alguém vai perceber sua maneira de agir, de falar, de resolver as situações. Versículo 7, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele recebeu a palavra de varão valoroso, ou seja, você tem valor, você é um excelente empreendedor, você é extraordinário, você não é simplesmente ordinário. Você pensa muito além, você está à frente, você está acima da média. Versículo 13, mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Algumas vezes somos extraordinários, temos pensamentos extraordinários, mas não reconhecemos isso, não percebemos nosso potencial, não sabemos o potencial que temos para desenvolver. E quando, por não saber nosso potencial, algumas vezes, chega algum visionário que percebe o potencial que existe em nós
E quando fala sobre isso, na maioria das vezes nós discordamos. Quando o anjo chama Gideão de varão valoroso, vai nesta tua força, aí ele vai dizer aqui na frente, ó. Então, versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás Israel dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse, ai meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, e tu vencerás. Ou seja, Deus, ele sempre é o investidor. Ele sempre investe naqueles que são bons empreendedores e que pensam extraordinariamente. Quando ele chega para falar com você, para dar uma palavra de vitória, de conquista, é porque ele já conhece o teu futuro, o teu passado, conhece tudo sobre você. Antes que ele te formasse no ventre de sua mãe, ele já conheceu e escreveu os seus dias. Então, ele sabia o potencial de Gideão. E ele disse para Gideão, você será o líder de Israel, o grande líder. Porque o investimento, o poder de Deus, a bênção de Deus é pela graça, é um favor imerecido. Então isso independe de família, de situação, de status, de qualquer coisa. Deus conhece o seu potencial. Por isso que o anjo disse, varão valoroso, vai nesta tua força, porque você vai livrar Israel dos midianitas. E ele disse, Senhor, como posso fazer isso? Se a minha família é a menor, eu sou o menor da minha família, o mais pobre, e foi o que eu falei no começo desta reflexão. Você é ordinário porque quer ser ordinário, ou você é ordinário porque alguma situação obriga você a ser ordinário, mas você tem um pensamento de extraordinário. O pensamento, a crença limitante, o paradigma estava na mente de Gideão. Apesar de ter uma estratégia muito boa, ele conseguiu mudar a situação e conseguiu guardar, preservar o trigo para ele dos midianitas com a estratégia que ele criou, uma ideia extraordinária. Mas ele diz ele estava preso pelo pensamento negativo de pobreza da família. Ele disse assim, minha família é a menor, a mais pobre de Israel. E eu sou o mais pobre da minha família. Então, como eu posso me tornar um grande líder? Como eu posso livrar a Israel, a nação de Israel? Quem sabe você pensa agora, como eu posso mudar essa situação da minha família? Como eu posso livrar a minha família? Como eu posso prosperar? Como eu posso conquistar isso? Mas o Senhor já te viu no futuro. O Senhor já sabe que você é mais que vencedor. Por que ele sabe disso? Porque ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. E em Marcos 9:23, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa história se deu lá, quando aquele homem levou o filho para ser liberto daquela enfermidade maligna, e Jesus o curou. E quando o homem chegou, ele disse, olha, se você pode, faz alguma coisa por nós. Jesus disse, se eu posso não, eu quero saber se você pode crer, porque se você pode crer, tudo é possível que crê. Então por que Deus sabe que é possível para você? Porque ele já deu a palavra dele, que tudo é possível que crê. Em Mateus 17:20 ele diz assim, se vocês, essa expressão foi depois que ele falou com a árvore e disse, ninguém coma mais figo de ti, com a figueira. Os discípulos ouviram ele falando com a figueira, e quando ele estava entrando na cidade, ele falou com a figueira, e eles passaram, foram
para o templo. Quando passou o dia ensinando, à noite ele saiu para um lugar para orar, e a figueira estava do mesmo jeito, não aconteceu aparentemente nada com ela. Ele falou, não aconteceu nada. E eles passaram a noite orando. Quando foi pela manhã, no outro dia, retornando, os discípulos olharam e viram que a figueira tinha morrido. Tinha secado a partir da raiz, desde a raiz até o último ramo. Tinha secado. O que entendemos com isso aí? Jesus disse, ninguém coma mais figo de ti. Falou numa manhã. Passou o dia, passou a noite, e quando foi na outra manhã, do outro dia, manifestou-se o milagre que já tinha acontecido no invisível. Jesus não ficou olhando para ver, ele simplesmente falou e creu, ele confiou que aquilo aconteceria, que daquele jeito aconteceria, e ele foi embora. Os discípulos ouviram e ficaram agoniados, ficaram preocupados com aquilo que ia acontecer. E Jesus não, ciente de que tudo é possível que crer, foi ele que deixou escrito isso, tudo é possível que crer, que ele falou e foi embora tranquilo. Sem ansiedade, porque é o mesmo que diz, não andeis ansioso. Se você crê, tudo é possível que crê. E ele chegou com Gideão e disse, olha, Gideão, vai nessa tua força, porque tu livrarás Israel dos midianitas. Aí você pode pensar assim, mas ele falou com Gideão, o anjo do Senhor estava lá e falou com Gideão. Mas e agora? Quem vai falar comigo? A palavra. A palavra é viva e eficaz. A palavra é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra entre juntas e medulas, na divisão de alma e de espírito, e ela é capaz de discernir desejos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus disse na transfiguração, ele disse aos discípulos, do meio da nuvem ele disse, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi, ou seja, escutem ele, o que ele disser, escutem ele. Eu estou dando autoridade para ele, escutem ele e façam o que ele disser. A mãe de Jesus, na transformação de água em vinho, disse para os discípulos, fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, nós temos o aval do Pai Celestial e da Mãe Terrena para obedecer o que Jesus disser para fazer. E Marcos, ele diz, Marcos 11, 23, em verdade eu digo que todo aquele que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que ele disse, ele terá tudo o que disser. Então todo aquele é todo aquele. Todo aquele é você que está me ouvindo, todo aquele sou eu que estou falando. Todo aquele que disser e não duvidar em seu coração, ele terá tudo o que disser. Só tem um perigo aí, porque ele terá tudo o que disser. Então tudo que você disser com frequência, você vai ter. Tudo que eu disser com frequência, eu vou ter. Por isso que faz necessário eu avaliar, analisar o que eu estou falando com frequência em casa, na empresa, numa igreja, numa escola, na faculdade. O que eu estou falando, porque é justamente isso que você disser e acreditar, não duvidar, você vai ter. E Gideão dizia, a minha família é mais pobre de Israel, e da casa de meu pai eu sou o mais pobre. Então, o extraordinário, a passagem do ordinário para o extraordinário estava presa aí, nas palavras dele. Que ele dizia, minha família é mais pobre, eu sou mais pobre, então não tem como eu conquistar, não tem como eu avançar para um próximo nível. Mesmo tendo uma ideia criativa, uma ideia craniosa, uma ideia extraordinária, ele ainda assim se achava incapaz. Quem sabe você que está me ouvindo agora se acha incapaz. Mesmo alguém dizendo para você, olha, se eu soubesse fazer o que você faz,
eu ganharia muito dinheiro. Se eu soubesse fazer o que você faz, eu seria rico e próspero. E você, ouvindo isso, diz, mas quando? Não é para mim, eu não tenho condições. Isso é para quem nasceu em berço de ouro, isso é para quem nasceu com sorte. E isso aí prende você de sair do ordinário para o extraordinário. Era o que prendia Gideão, de sair do ordinário para o extraordinário, apesar das ideias criativas que ele tinha da parte de Deus. Ele dizia, minha família é mais pobre, eu sou mais pobre. Quem sabe você não está preso também por essa fala? Porque Jesus disse, todo aquele que disser e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que ele disse, ele terá tudo o que disser. Então, se você disser que é realmente ordinário, você será ordinário e fará só o básico. Mas se você disser que é extraordinário, ou seja, tudo é possível para mim, eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Se essas palavras estiverem constantes em seus lábios, com certeza você vai ter o que você diz que tem, porque você terá tudo o que disser. Em Mateus 17, 20, o Senhor diz assim para ele, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, arranca-te daqui e lança-te no mar, e ele irá, e nada vos será impossível. Você entende o que é isso? Nada vos será impossível. E Deus disse, esse é meu filho amado, a ele ouvi, ou seja, ouçam ele. Preste atenção no que ele está falando. Então, Jesus é verdadeiro. Essa palavra é viva e eficaz. A palavra escrita, onde o Espírito Santo inspira e assina, coopera e confirma a veracidade da palavra, o que está escrito nela. Por isso que o anjo disse para Gideão, vai nessa tua força, porque você conquistará, você livrará Israel, você vencerá os midianitas. Então, a palavra nesta noite para você, nesse momento de reflexão é, você vencerá essa situação. Você terá sucesso. Você terá bom êxito, desde que a palavra que esteja saindo dos seus lábios seja a palavra pautada no que está escrito no manual que Deus deixou para nós seguirmos aqui enquanto estivermos neste mundo. Vai nessa tua força, porque você vencerá. Tudo que você disser, e não duvidar, mas crer que isso acontecerá, você terá tudo o que disser. Aí a minha pergunta novamente para você, você é ordinário porque quer? Ou você é extraordinário e está preso por alguma palavra que ouviu no passado, que você não chegaria a algum lugar, que você não conquistaria, que isso não é para você, se isso tem te prendido, esse é o momento exato para você dizer, tudo é possível para mim. Está escrito. Quando Satanás foi tentar Jesus disse, está escrito. Então, quando aquele pensamento negativo vier para você, você não tem condições, você não tem recurso, você não tem dinheiro, você não tem isso, você pode dizer, está escrito. Tudo é possível que crê, e eu creio. E essa palavra, para quem não tem a fé como um estilo de vida, não é comum usar essas palavras. E com certeza quando usa-se essas palavras próximas a alguém que também não tem fé, e você diz assim, que vai conquistar, que vai montar uma empresa, alguma coisa, próximo de alguém que não tem fé, ele vai dizer, viajou, sonhou, volta para a terra. Aí entra o conselho do Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não para no caminho para conversar com aqueles que estão fora da fé. E nem se assenta muito mais dos escarnecedores, aqueles que falam mal de tudo, só falam mal de tudo. Então não se detém com os pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A vantagem está, eles antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí a vantagem, ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes,
a qual dá o fruto na estação própria, nem antes nem depois. O seu empreendimento, o seu ministério não vai surgir antes do tempo para que você não esteja verde e venha destruir o que você construiu, mas vai acontecer no momento certo, na estação própria. As folhagens não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará, ou seja, dará certo. Enquanto o Gideão não estava maduro, o anjo ficou observando ele. Quando o Gideão se mostrou maduro, extraordinário, o anjo chegou com ele e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Na medida que vamos amadurecendo, o Senhor vai investindo em nós. Vai investindo porque Ele sabe que você já tem maturidade para lidar com o poder dele manifestado em você, através de você. E tudo é possível ao que crê. Você é capaz. Se você crê, você pode crer, tudo é possível ao que crê. E se você tem pensamentos já extraordinários, é porque Deus colocou em você. E Deus não permite chegar um pensamento em você, uma ideia boa. Porque tudo que é bom vem de Deus. O que não é bom não vem dele. As coisas boas partem dele. As coisas... Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus sim veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida abundante. Então todo pensamento e desejo bom, todo projeto bom vem de Deus. Ele não vai colocar na sua mente um projeto que ele não tenha capacitado você para executar. Por isso, quando ele disse para Gideão, ele não estava olhando para a família de Gideão, para quem ele era pobre. Gideão que estava preso naquilo, Gideão que estava acreditando: a minha família é mais pobre de Israel, eu sou mais pobre na casa de meu pai. Jesus não estava olhando para nada disso, porque quem é investidor é Ele, Deus que é investidor. É Ele que capacita você, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá o poder, a autoridade e condições de executar aquilo para o que Ele nos chamou, o propósito dele em nossas vidas. Gideão estava pensando: eu sou pobre, minha família é pobre, não tem condições, mas Deus está investindo em dizer: eu sou o dono do ouro e da prata, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o criador e sustentador de tudo. Então ele não vai colocar um pensamento, um propósito, uma ideia boa em sua mente que ele já não tenha dado a você o recurso para realizar. Depois que Jesus ressuscitou, ele chegou próximo ao rio de Tiberíades, e a história conta que, lá em João, capítulo 21, que Pedro tinha decidido que ia voltar a pescar. E alguns discípulos também concordaram com ele e voltaram a pescar. E eles passaram a noite pescando e não conseguiram, a Bíblia diz que não apanharam nada, não pescaram nada nessa noite. Mas pela manhã, a Bíblia relata que Jesus chegou à beira do mar e gritou para eles: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E alguém respondeu de lá: não temos nada. Ele disse: joguem a rede à direita do barco que vocês encontrarão. E a Bíblia relata que eles jogaram a rede e já não podiam puxar, porque tanto peixe que tinha, o peso era tão grande que eles quase não conseguiam puxar. E eles tinham passado a noite toda pescando, não tinham conseguido nada. Quem sabe, talvez não tinha peixe lá mesmo. Mas quem mandou jogar é o investidor poderoso, o Criador e sustentador de tudo. Criador do universo, sustentador do universo. Quer dizer, depois que eles puxaram a rede para a terra, quando eles chegaram na beira, Jesus já tinha peixe assado na brasa, já tinha pão na brasa, estava tudo preparado já lá, porque Ele sempre tem. Ele é a fonte de tudo. E quando eles chegaram em terra, Ele disse: trazei agora alguns dos peixes que vocês apanharam. Ou seja, Deus só vai pedir de você o que Ele já te deu antes. Antes Ele não pediu peixe para eles, porque eles não tinham. Primeiro Ele deu peixe, primeiro Ele prosperou, primeiro Ele proveu, então em seguida Ele disse: trazei.
Deus não vai pedir de você nada que Ele não tenha te dado, nada que Ele não tenha te capacitado. Por isso Ele colocou em você que tenha fé como estilo de vida. Ele colocou o seu Espírito Santo em você, para que Ele possa orientar você a ter vitória aqui, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Então, como Gideão acreditou, e você conhece a história, a vitória de Gideão se deu com 300 homens. 300 homens foi o suficiente para que Deus fizesse com que ele conquistasse. Então, porventura, alguma coisa impossível para Deus que Ele não possa realizar na sua vida? Se você crê que é possível, que você tem a capacidade dada por Deus para vencer, então você já pode dizer: tudo é possível para mim. Eu sou mais que vencedor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os leões sofrem fome, mas nós que esperamos no Senhor, de nada temos falta. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Se essas palavras forem faladas com fé, Jesus disse: Ele terá tudo o que disser, qualquer que disser, todo aquele que disser, monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que Ele disse, Ele terá tudo o que disser. A palavra de Deus é viva e eficaz. Que você saia do ordinário para o extraordinário. E se você já está no extraordinário, comenta aí se você conseguiu ler o que está escrito aqui. Escreve nos comentários o que está escrito aí e eu vou ler, vou interagir com você. Desde já, graça e fé sejam multiplicadas sobre a sua vida, sobre sua família, seu ministério, sobre seus negócios, empreendimentos, sobre tudo que envolve a tua vida, que a graça de Deus prospere, porque é a graça que faz você prosperar. A Bíblia diz que a bênção de Deus é que nos enriquece e não acrescenta dores. Graça e fé sejam multiplicadas sobre sua vida, que é pastor Eurico Serra, do Renovar para Transformar, com mais uma reflexão da madrugada. E se essa palavra falou o seu coração, comenta aí, inscreve no canal, compartilha com outras pessoas e responde nos comentários se você é ordinário ou você é extraordinário, ou você é ordinário e quer ser extraordinário. A palavra de Deus é suficientemente capaz de fazer você extraordinário. Deus abençoe você rica e poderosamente. Em nome de Jesus. Até a próxima.